Eleições 2022. Novos conteúdos e novas narrativas. Que eleitor surgiu nas urnas de 2020? Módulo 1. Meu nome é Maurício Brusadin, eu estou aqui para falar sobre as eleições de 2022. Quais serão os novos conteúdos? Quais serão as novas narrativas? Que eleitor que surgiu das urnas de 2020? Eu sou proprietário, diretor executivo da ePolitics e Posicionamento Digital, que é uma empresa que desde 2011 trabalha especificamente com posicionamento e conteúdos políticos para lideranças do século XXI. Fui já ex-secretário estadual de Meio Ambiente, que tem uma especialização e meu mestrado é em sustentabilidade, cidades inteligentes e sustentáveis. Trabalhei em diversas campanhas, como o da Marina Silva, a presidência da República, governador Fábio Felder, o governador Geraldo Alckmin. Trabalhei nas campanhas presidenciais, tanto do Aécio como na campanha presidencial do Geraldo Alckmin. Tenho trabalhado em várias eleições municipais, desde as eleições de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, grandes centros, como também as eleições de governador, como no caso do Distrito Federal, e também de vários deputados federais e deputados estaduais. Nessas eleições de 2020, trabalhamos na coordenação estratégica de conteúdos de diversos candidatos, tanto a vereador, quanto a vereadora, quanto prefeitos e prefeitas, e é um pouco dessa experiência adquirida pela ePolitics que nós tentaremos passar ao longo dos nossos cursos aqui com vocês, ok? Eu costumo dizer, e esse é um pouco o foco do nosso curso, desse curso que foi especificamente montado para isso, que uma eleição aponta o comportamento do eleitor para a próxima eleição. Não é que uma eleição define a outra, não é que quem conquistou poder agora vai conquistar poder na outra, mas há um sentimento, há um clima, há uma percepção que ela sempre desabrocha numa eleição para desaguar na outra, e esse é um pouco o objetivo desse curso que foi montado especificamente para isso, ou seja, quais serão as perspectivas para a eleição de 2022 e o que nós podemos começar a preparar para o posicionamento digital, para o posicionamento político, certo? Esse curso tem como público-alvo todos que pretendem se candidatar nas eleições de 2022, bem como todos aqueles que trabalham com campanhas políticas e são profissionais de campanhas políticas e assessoram vereadores, vereadoras, prefeitos, governadores, deputados estaduais e deputados federais. Esse é o público-alvo para aqueles que pretendem disputar o pleito de 2022. O foco central do curso é apontar as tendências, o clima que os eleitores manifestaram nas urnas de 2020 e que tendem a ser perspectivas para novamente serem apontadas na eleição de 2022, ok? A finalidade do curso é que você consiga iniciar o seu posicionamento político para as lideranças do século XXI através das novas narrativas e os novos conteúdos que tendem a ser importantes para os candidatos em 2022. Os objetivos centrais são, primeiro, apresentar os principais recados que surgiram nas urnas em 2020. Teve recados de conteúdos estratégicos que foram sacramentados e outros que não foram sacramentados nas urnas. Então, nós vamos tentar aqui discutir um pouco esses recados e também refletir um pouco sobre as perspectivas das novas narrativas, desses novos conteúdos para essas lideranças que disputarão as próximas eleições. Nós dividimos o curso em dois grandes módulos. No primeiro módulo, nós vamos ambos os módulos são 8 recados para 2022. Quer dizer, o que das pesquisas quali, nós lemos diversas pesquisas qualitativas ao longo dessa campanha, foram mais de 60 pesquisas qualitativas em diversos lugares que trabalhamos. Nós observamos diversos trackings digitais, diversos monitoramentos de rede e quando aglutinado tudo isso e o resultado que veio das urnas, nós construímos isso que a gente chama dos 8 recados principais que tendem a ser recados que vão ser mantidos em 2022. Como a gente sempre diz aqui nos nossos cursos, uma boa campanha digital, uma boa estratégia política, uma boa liderança do século XXI
com esse mar de informação, ele tem que antecipar cenários, observar o comportamento do eleitor, e essa eleição ela foi importantíssima porque ela iniciou a construção de novas narrativas, novas ideias. Nós vamos discutir isso no curso. Então, o curso é dividido nesses dois módulos. O primeiro módulo, nós vamos discutir os 4 primeiros recados. A valorização da política na aula 1. A fim da polarização é uma pergunta, uma afirmação, e o que ela representa para os novos conteúdos digitais, de que forma que esse eleitor nas redes e na rua tende a se comportar em 2020 e como já foi em 2022 e como foi em 2020, né? No terceira aula nós vamos abordar as novas narrativas, os novos conteúdos, quer dizer, o que desabrochou que tende a permanecer como um clima, como uma vertente para 2022, né? Na quarta aula nós vamos tratar sobre o foco da questão social, a desigualdade, qual a importância dessa temática nessa eleição e qual deve ser a importância dessa temática nas próximas eleições de 2022. No segundo módulo, nós vamos trabalhar os outros 4 recados, os outros 4 vertentes que tendem a ser vertentes que continuam o seu processo em 2022. Então, primeiro, na aula 5, né, ou a aula 1 do módulo 2, mas na aula 5 a continuidade, o apelo da pandemia e as vacinas em 2022, o que ainda teremos de resquícios dessa grande pandemia e dessa grande crise acarretada pela Covid-19, pelo coronavírus. Na aula 6, nós vamos trabalhar o fim das coligações proporcionais. Qual o impacto disso nessa eleição e quais as perspectivas do ponto de vista da estratégia, do posicionamento? Nós não vamos discutir politicamente se é bom, se é ruim, mas o que aconteceu nessa eleição, já o eleitor deu um recado para esse processo e o que tende a mudar as costuras das narrativas para as próximas, da estratégia. Sétimo, a organicidade, ou seja, a construção de narrativas orgânicas, de lideranças do século XXI orgânicas. E terminamos com a aula 8, ou a quarta aula do módulo 2, mas a aula 8 do conjunto desse curso, que a gente chama de políticos among us. Ou seja, são os políticos que usam novos formatos de comunicação, em especial o uso do game. Nós vamos discutir ali aquela velha máxima que o meio também é a mensagem. Então a ideia central do curso é, através desses 8 recados, através desses 2 módulos, nós começarmos a preparar o posicionamento digital, o posicionamento de conteúdo e o posicionamento estratégico para todos vocês que vão trabalhar nas eleições de 2022, para todos vocês que querem ser candidatos a deputados e deputadas nas eleições de 2022, ou até mesmo para aqueles que querem discutir a eleição de governador ou vão trabalhar em campanhas presidenciais. A ideia central é que a gente possa esboçar aqui o que a gente chama desse como vai ser, como a eleição de 2020 já criou as tendências para 2022 e quem souber desde já antecipar esse cenário e construir o seu processo, tende a ter melhor resultado na rede, tende a ter melhor resultado eleitoral e, mais do que isso, tende a se colocar como uma liderança política antenada ao seu tempo. Então, até a próxima!